E aí, pessoal, tudo bem? Eu falei que eu não ia mais gravar aulas, que eu ia descansar, dar um tempo, mas eu fico triste quando eu não dou aula. Eu fico desanimado, parece que, sei lá, falta alguma coisa. Então, pra mim, dar aulas aqui é algo muito bom, é um hobby pra mim. Então eu acho que faz bem, então a gente tem que fazer na vida tudo aquilo que faz bem pra gente, Tá? Bom, nesta aula em particular, nós iremos falar sobre o Império Bizantino. Tudo vai começar com uma cidade chamada de Bizâncio. Se é Império Bizantino, tem que ser, evidentemente, Bizâncio. Então, havia esta cidade chamada de Bizâncio. Diga-se de passagem, estava situada numa região estratégica, na conexão entre o Ocidente e o Oriente, lá naquela região dos estreitos que separam o Mediterrâneo Oriental do Mar Negro. Enfim, era uma região altamente próspera, fortemente desenvolvida. Tudo bem? Beleza. O que vai acontecer então? Nós temos que lembrar de dois imperadores que nós já vimos incansavelmente em aulas precedentes. O primeiro deles é, no caso, o Constantino, e o segundo é o Teodósio. Em 330 d.C., o imperador chamado de Constantino torna a cidade de Bizâncio em uma das capitais do Império Romano. Como assim? Torna Bizâncio uma das capitais do Império Romano. Acontece, pessoal, que o Império Romano era demasiadamente extenso, apresentava uma vasta extensão territorial. Por conta disso, por causa disso, dessa magnitude, dessa amplitude territorial, precisava, evidentemente, de mais de uma capital. E Bizâncio foi escolhida por Constantino para ser uma das capitais do Império Romano, em 330 d.C. Mais tarde, em 395 d.C., com a morte do imperador Teodósio, que dividiu o Império Romano, a cidade de Bizâncio passou a ser a capital do Império Romano do Oriente. Vale lembrar que o Império Romano do Oriente vai persistir por mais tempo, até 1453. Aí você me pergunta, mas por que o Império Romano do Oriente, vulgo Império Bizantino, acaba resistindo às pressões bárbaras? Por que ele acaba resistindo e, por conseguinte, perdurando por mais tempo? Por causa do seu poderio econômico advindo das atividades comerciais. O que não vai acontecer com o Império Romano do Ocidente, que vai acabar sendo inevitavelmente sucumbindo pelas invasões bárbaras. Tudo bem? Beleza. Agora, nós vamos falar da organização política. Nós tínhamos uma monarquia despótica do tipo teocrática. Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de coisa para você, se você não entender. Então, a gente entende analisando palavra por palavra. Monarquia despótica. Parece meio evidente, meio óbvio isso, mas é assim que a gente aprende. Monarquia, arquia, poder, mono de uma pessoa só. Aí você fala, oh, grande coisa, Mas não é, cara, assim que a gente aprende, Então é uma monarquia, poder de uma pessoa só. Tá, despótica, me lembra déspota, me lembra tirano, me lembra imperador, me lembra monarca, rei e tudo mais. Então, é uma monarquia despótica. E por que do tipo teocrática? Porque os imperadores intervinham diretamente na igreja. Quanto à economia, nós tínhamos uma economia mercantil, de forte controle estatal. Qual é a palavrinha-chave que nós utilizamos para designar uma economia calcada em um forte controle estatal? Chamamos isso de intervencionismo. Tudo bem? Beleza. E aí nós vamos ter a cultura. A cultura que nós vamos ter é a cultura helenística. Lembra quando nós estudamos Grécia Antiga? Que é a fusão dos valores gregos com os valores orientais. Quanto à religião, nós vamos ter o cristianismo. Só que esse cristianismo era diferente daquele cristianismo católico, tá? Por quê? Porque vai ter monofisismo, vai ter iconoclastia e tudo mais.
Em 1054 depois de Cristo, vai acontecer um episódio muito importante, que foi o cisma do Oriente. Não é a cisma, nesse caso é o cisma, que significa divisão, tá? Da igreja. Vai ter a igreja, né, do Ocidente e a igreja do Oriente. A igreja do Ocidente ficou com a católica e a do Oriente foi a ortodoxa, certo? Então falamos de organização política, monarquia despótica do tipo teocrática, falamos de economia mercantil, de intervencionismo, falamos de cultura helenística, valores gregos com valores orientais, e falamos de religião, né? Que foi o cristianismo, só que é diferente daquele cristianismo católico por conta de determinadas práticas que eram heresias, no caso o monofisismo e a iconoclastia. E em 1054, para finalizar, houve aquilo que nós convencionamos chamar de cisma do Oriente, com a divisão da igreja do Ocidente e do Oriente. Ocidente com a católica, Oriente com a ortodoxa, certo? Beleza. Só que não há como falar em Império Bizantino se nós não falarmos de Justiniano. Esse cara foi muito importante. É a mesma coisa, né, que você comer arroz e comer feijão. Sei lá, foi um exemplo esdrúxulo isso, mas é só para você entender que não há como se falar de uma coisa se não falar da outra, entendeu? São coisas assim que estão unidas, estão concatenadas, estão intrínsecas. Império Bizantino com Justiniano. O Justiniano vai vigorar de 527 depois de Cristo até 565 depois de Cristo. Eu falo isso porque o auge do Império Bizantino se deu com Justiniano. Tá, você já disse isso, agora me explica por quê? Por causa, né, da sua política de conquistas. Tanto que durante o período em que Justiniano esteve no poder, isto é, no século VI depois de Cristo, as fronteiras do Império foram reforçadas, foram amplamente alargadas. Só que, evidentemente, nada é a mil maravilhas. Tudo vai ter, né, os seus contras. E quais foram os contras? Foi lá no Justiniano que nós tivemos um demasiado descontentamento com o arrojo tributário. Além do mais, havia um excesso de centralismo político, havia gastos militares exorbitantes, dificuldades econômicas. Então todos esses fatores conjugados, no caso, descontentamento com o arrojo tributário, excesso de centralismo político, gastos militares exorbitantes, dificuldades econômicas, tudo isso em conjunto fez com que houvesse uma revolta em 532 depois de Cristo, intitulada de Revolta de Nica, porque os membros dessa revolta gritavam Nica, 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 que significa o quê? Que significa vitória. Vale lembrar, diga-se de passagem, que foram mortos mais de 30 mil pessoas nessa revolta de Nica. Então, falou em Justiniano, você tem que saber na ponta da língua que foi o auge. Mas não adianta você falar que foi o auge se você não explicar por que foi o auge. Por causa das fronteiras que foram, né, reforçadas, foram alargadas, por causa também, né, por causa do Corpus Iuris Civilis, que eu vou falar agora, que foi, né, uma obra de resgate do antigo direito romano, né? O antigo direito romano foi resgatado e com isso foi organizado, né? Então nós resgatamos aquilo, demos uma organizada e preservamos. Então esta é uma extrema importância do Justiniano, né? Com o Corpus Iuris Civilis, que seria o resgate, a organização e a preservação do antigo direito romano. Vale lembrar que esse Corpus Iuris Civilis era subdividido em algumas partes, no caso, código, novelas, digesto, ou pandectas e institutas. As novelas seriam o quê? Seriam as leis bizantinas, as leis justinianas, enquanto que os códigos eram antigas leis romanas, baseadas no edito perpétuo, calcadas no edito perpétuo. Já o digesto ou pandectas seriam decisões tomadas por tribunais e, por fim, institutas seria uma espécie de manual para estudantes de direito. E aí o que vai acontecer?
o Império Romano do Oriente acaba sendo sucumbido, sei lá como fala, né, dominado, no início da parte da Idade Média, por causa das pressões turcas entrando em colapso em 1453. Muito obrigado!